Alô, boa noite. Hoje com a nossa imagem melhorando aí, né? Tá podendo? Tá. Bom, então, boa noite. Hoje a gente vai estar continuando o nosso estudo aí na renovação da mente. Já é a 9ª mensagem que a gente está trazendo a respeito desse propósito, vamos dizer assim. E hoje eu vou estar falando de uma passagem que eu creio muito importante, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Na realidade, o livro de Hebreus é um livro que a gente não sabe quem foi o autor, né? Mas desconfia. Eu, pessoalmente, por várias indicações, eu prefiro crer que tenha sido realmente o apóstolo Paulo. Por um versículo ou outro, alguns teólogos acham que não foi, mas isso realmente não é o mais importante. O mais importante é a mensagem que realmente tem. E o livro de Hebreus ele pode ser dividido, na realidade, em duas partes, né? Do capítulo 1 até o capítulo 10, até o versículo 18, ele vai estar ensinando sobre a pessoa e a obra de Jesus, né? Então, desde o capítulo 1 até essa metade aí do capítulo 10, ele vai estar mostrando que a pessoa de Jesus é melhor do que quem? Do que tudo que a primeira aliança oferecia. Ele é melhor do que os profetas, melhor do que os anjos, melhor do que Moisés, melhor do que Arão. E a obra de Jesus também, ela é melhor. Por quê? Porque ele é ministro em um melhor santuário, mediador também de uma melhor aliança, sacerdote de um melhor tabernáculo e também ofertante de um melhor sacrifício. Então é tudo isso que o escritor dos Hebreus falou nesses 9 capítulos e meio, que aí quando ele chega nessa metade do capítulo 10, ele vai estar falando começando essa segunda parte, e qual é o objetivo dele nessa segunda parte. Tendo em vista que a gente viu tudo isso nos 9 capítulos e meio anteriores, a gente precisa caminhar em direção à maturidade em Cristo e ao serviço. Então não adianta a gente simplesmente amadurecer se o objetivo também não for o serviço, né? Então, na primeira parte, ele mostra a importância da gente conhecer a pessoa e a obra de Cristo, para aí, então, a gente crescer, alcançar a maturidade nele e, através dessa maturidade, estar exercendo também através do serviço. A gente não precisa chegar na maturidade para estar no serviço. Não, o serviço é, vamos dizer assim, um básico da vida cristã. Mas quanto mais maduro a gente está em Cristo, melhor a gente serve a Ele, né? Então, aí a partir do versículo 19, que é quando a gente vai estar trazendo essa mensagem, Hebreus 10, a partir do versículo 19, é quando se inicia então essa segunda parte. Então vamos ver a primeira parte dessa segunda parte, né? Vamos dizer assim. Que aí a gente vai estar vendo do versículo 19 ao versículo 39. Então, do versículo 19 ao 39, a base do que ele vai estar falando é a confiança que nós devemos ter, a fé que a gente deve ter em Deus, né? E tanto que é uma preparação para o que ele depois ele vai falar no capítulo 11, que ele vai dar os exemplos de fé, né? Mas no versículo, a partir do versículo 19 ao 39, ele vai estar falando sobre a necessidade que nós temos que ter da confiança e da fé em Deus, tá? Então,
do versículo 19 ao 25, vamos ler agora, 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, eu entendo essa primeira parte aqui, que vai falar sobre a confiança e a fé, inclusive aqui no versículo 22 mesmo, ele fala que a gente deve chegar em inteira certeza de fé, ou seja, uma fé realmente 100%. Então, eu creio que essa primeira parte aqui do 19 ao 25, ele vai estar falando sobre como a gente deve adotar uma vida de fé. Como essa vida de fé deve ser exercida, né? Então, a base para essa exortação está justamente no versículo 20, que ele fala assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A única forma da gente fazer isso é realmente através de Cristo, né? Pelo véu. E é curioso que quando Jesus morreu, o que aconteceu lá? O véu rasgou, de cima a baixo. O véu lá no Santo dos Santos rasgou. Por quê? Porque o sacrifício definitivo foi consumado. E já que Cristo é o sacrifício definitivo pelo pecado, a gente tem que ter confiança de entrar na presença de Deus. É justamente o que ele fala no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, isso aqui mostra uma ilustração do véu sendo rasgado e ele mostrando que é pelo véu, é pela carne de Cristo, pelo sacrifício que ele fez por nós, que a gente então tem ele como o único caminho para chegar na presença de Deus. E aí, a partir do versículo 22, do 22 ao 25, ele vai falar sobre as responsabilidades de nós como cristãos. No versículo, ele vai falar, na realidade, cada versículo ele vai estar falando de uma coisa, né? Olha só, no versículo 22 ele fala: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E cheguemo-nos aonde? Cheguemo-nos à presença de Deus, né? Justamente através desse véu rasgado, através desse sacrifício de Jesus, é que a gente tem acesso à presença de Deus. Então, a primeira responsabilidade nossa como cristão é chegar perto de Deus, nos aproximarmos dele e não se afastar, né? Chegar com verdadeiro coração, ou seja, não adianta a gente se chegar a Deus em falsidade. Deus conhece o nosso coração. Em ter a certeza de fé, a gente tem que ter plena convicção de que a gente está chegando a Ele, o único e verdadeiro Deus. E tendo a certeza de que é Ele que está no controle da nossa vida, é Ele
que tem a solução. Foi Ele que pagou o preço na cruz por nós. Ele que se entregou por nós. E através dessa fé, desse sacrifício nele, que a gente pode não só se aproximar dele agora, mas viver com ele por toda a eternidade. E aí, além da gente se aproximar de Deus, no versículo 23 fala: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, além da gente se chegar a Ele, a gente também precisa reter a nossa confissão. Lá no grego, essa palavra, reter, ela significa, melhor, seria guardar na lembrança. Que a gente tem que guardar na nossa lembrança, de uma forma firme, a confissão da nossa esperança. E aí, até o comentário que eu vi, eu achei interessante, lá no dicionário, que ele fala guardar na lembrança no sentido de conservar no coração e na mente. Então, a gente tem que guardar na nossa memória, na nossa mente, guardar na nossa lembrança, no coração e na nossa mente, a nossa confissão. Não é uma coisa para ser esquecida. É uma coisa para a gente estar se lembrando, dia após dia, hora após hora, dia após dia, hora após hora, se lembrando, guardando na nossa lembrança o que Ele fez por nós, que a gente pode então se aproximar dele, e também guardar na nossa lembrança a confissão de fé que a gente fez por ele. Ele pagou o preço, mas a gente fez uma confissão de fé. É pela fé que a gente se aproxima também dele. Não adianta ele ter pago o preço se a gente não fizer a confissão de fé para se aproximar dele. Reconhecer a nossa pequenez, o nosso pecado, reconhecer que a gente precisa dele. Sem isso, não dá. No versículo 24, além de se chegar a ele, além de reter firme a confissão da nossa esperança, ele fala também: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, além de se chegar, além de reter a nossa confissão, a gente também precisa estimular uns aos outros. Mas como a gente estimula um ao outro? Estimular um ao outro ao quê? Ao amor e às boas obras. Então a gente tem que se estimular ao amor e ao serviço. Né? E é curioso que ele fala: consideremos uns aos outros para nos estimularmos. A base para a gente se estimular um ao outro, ao amor e ao serviço, é a consideração. Essa palavra consideremos-nos, a gente deve ter consideração, amor e respeito uns pelos outros. Né? E assim, através da consideração, do amor, do respeito, uns aos outros, a gente estimula um ao outro. E é isso que é importante também, que ele acaba ligando ao versículo seguinte, no versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, uma responsabilidade nossa também, do cristão, participar da congregação, da igreja. Não é abandonando, porque também como a gente vai estar mostrando consideração um pelo outro, como é que a gente vai estar se estimulando um ao outro, se a gente não está na presença de um outro, não está compartilhando, não está em comunhão um com o outro, não está na congregação. E a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos, né? E o autor aqui estava falando com cristãos sobre essas, no meu entendimento, 4 responsabilidades.
E eles, provavelmente, os cristãos que estavam sendo dirigidos essa carta, eles estavam passando por certas dificuldades que provavelmente, e aí no meu entendimento, eles estavam negligenciando a comunhão cristã e o encorajamento mútuo. Eles precisavam estar reconhecendo que eles podiam chegar na presença de Deus, deveriam estar retendo a confissão, mas precisavam também estar se considerando uns aos outros, estimulando uns aos outros, estar na congregação, na comunhão uns com os outros. Então, uma das coisas realmente importantes para nós, estarmos sempre renovando a nossa mente, é não só estar se aproximando de Deus, não só reter a nossa comunhão, mas também estar considerando um ao outro, estar estimulando um ao outro, estar na presença através da congregação, da comunhão, porque é justamente na dificuldade, na fraqueza de um, que o outro apoia, que o outro acaba realmente fortalecendo. Até a Alexia, ela até costuma falar, né, amor, que se você quer ser lembrado, você deve estar presente. Né? É uma regra até você precisa ser visto. Né? Se você quer ser lembrado, você precisa ser visto. É uma regra que se fala nos negócios, inclusive, mas que eu acho que é importante, eu creio que seja realmente importante para a nossa vida. Se você quer ser lembrado, você precisa ser visto também. Né? Então, é claro que nós, como cristãos, se uma determinada pessoa não está cumprindo essas responsabilidades e a gente está numa maturidade maior e a gente tem aquela capacidade de estar apoiando o outro, a gente deve ir lá atrás daquela ovelha que não está vindo à congregação, né? E está realmente apoiando aquela pessoa. E mostrar a importância de estar vindo à congregação, de estar se fortalecendo, porque quando ela vem à congregação, é quando a renovação da mente também está sendo processada. Você está vendo coisas novas. De que adianta você, às vezes, ficar trancado em casa, ter sempre os mesmos pensamentos, ter sempre o mesmo tipo de vida, mas, em vez de você estar se colocando para cima, né, você, às vezes, nas dificuldades, que muitas vezes as pessoas acabam na dificuldade se afastando da igreja, às vezes até culpando Deus por causa disso. Ah, não, estou passando por dificuldade, não vou lá para a igreja não, porque Deus não está me ouvindo, então, para que eu vou à igreja? Não, mas é justamente esse tipo de pensamento que você não deve ter. É justamente o tipo de pensamento contrário. Poxa, se eu estou tão ruim assim, deixa eu ficar mais próximo aos meus irmãos, que eles vão estar me ajudando, vão estar me estimulando, vão estar colocando coisas novas na minha mente, vou estar de repente vendo que o outro está melhorando a situação e de repente aquela melhora da situação do outro vai me animar também. Mas não, muitas vezes, e no caso aqui desses cristãos aqui que o autor aos Hebreus estava falando, certamente eles estavam se ausentando. Ele não estava se encorajando um ao outro. Vem cá, está muito quente aí, o ar está... Pode abaixar um pouquinho que eu estou sofrendo aqui. Abaixa um pouquinho a temperatura aí que... Ainda mais esse holofote aqui me derrete. E aí na parte seguinte, do versículo 26 ao 31, o autor ele vai estar falando sobre avisos que ele deu ao longo nessas duas divisões que eu falei do livro de Hebreus, sobre o ensino da pessoa e da obra de Cristo, e também sobre a exortação à maturidade. Ele vai botar alguns avisos no meio desses capítulos, dessas partes,
dando aviso aos cristãos sobre o perigo da apostasia, que seria o que? O perigo de retornar ao pecado, de retornar à desobediência. E aqui vai ser o quarto aviso, e creio eu, mais duro, que ele diz assim no versículo 26 ao 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o contexto aqui mostra que ele, como eu falei, ele está se dirigindo a cristãos. Inclusive esse aviso ele está dando a cristãos. E você pode ver que o próprio autor ele está se incluindo nessa mensagem. No versículo 26 ele fala, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, ele está botando nós aí, é a primeira pessoa do plural, ele está incluído. E aí ele fala, há então o julgamento. Então no versículo 26 ele faz o alerta sobre o pecado, e já eu vou estar falando sobre essa questão do pecado voluntário. E aí ele fala do versículo 27 ao 29 sobre a questão do julgamento pelo pecado, e do versículo 30 e 31, que ele vai estar citando, inclusive, lá Deuteronômio 32, ele vai estar mostrando sobre a dureza do julgamento, porque a vingança pertence ao Senhor. Então ele fala aqui do pecado deliberado cometido por aqueles que já são da fé em Cristo. E aí ele fala que esse pecado deliberado, essa desobediência deliberada, vai trazer um severo julgamento de Deus. Só que não é aquilo, um pecado que você vai e... Ele está muito no contexto que eu preguei algumas semanas atrás, lá em 1 João 3, que fala que aquele que crê não peca. Né? Mas não é que a gente não peca. Inclusive eu falei lá naquela época, o que tanto João quanto aqui o autor dos Hebreus está falando, que a gente não deve viver na prática do pecado. Então se você está naquela prática de um pecado deliberadamente, se você, não é que você, não, puxa, aquele fulano vai me ligar agora, vou dar uma mentirinha lá para ele. Não é por causa de um pecado cometido uma vez, mas se aquele pecado, de uma forma deliberada, ele se repete, e se repete, e se repete, se torna uma prática, aí sim é no caso que ele está falando aqui. Então, mas também não adianta a gente ver essa situação e se esquecer de que ele está falando essa passagem, e assim eu entendo, se referindo à passagem justamente anterior. Você chega a esse ponto da prática de um pecado deliberado se houver negligência. Por exemplo, ele falou aqui no versículo 25 sobre o perigo da negligência de não estar em comunhão na igreja. Né? Então, é uma negligência que acaba levando a outra e acaba virando num círculo repetitivo. Né? É como o salmista que fala que uma cascata leva a outra. Né? Ou até num português melhor, né?
uma queda leva a outra. Então, quanto mais negligente você fica em determinada área, a tendência é que aquela negligência vá aumentando. A gente não deve ser negligente, é assim que a apostasia começa, né? Então, o melhor indício para você não entrar nessa questão desse pecado deliberado do versículo 26 ao 31 é você cumprir as suas responsabilidades cristãs que a gente viu aqui do versículo 23 a 25, 22 a 25. Então, ter certeza que a gente pode chegar na presença de Deus, reter firme a nossa confissão, considerar estimular um ao outro e não deixar a congregação. Então são essas 4 bases que a gente deve usar para estar vivendo realmente na fé. E a passagem final, que o autor de Hebreus trata, é do versículo 32 ao 39, em que ele fala sobre a questão da necessidade da gente perseverar. Ele, na realidade, ele dá uma exortação para a perseverança. E eu vou ler essa passagem toda aqui, então, 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então, ele dá aqui uma exortação para perseverarmos na fé. E ele começa essa parte falando justamente: lembrai-vos, porém, dos dias passados. A palavra aqui no grego, anamnésico, é a mesma raiz que vem de anamnese, né? Que quando você vai lá no médico, você tem que fazer a anamnese. O que é anamnese? É quando você relata para o médico lá todas as coisas que se passaram na sua vida, normalmente da saúde, né? Na área da saúde, que é importante aquelas informações para ele poder tratar. E aqui ele usa justamente esse termo, anamnésico. É para você fazer tipo uma anamnese mesmo, você lembrar. E essa palavra, anamnésico, ela significa trazer à mente, recordar, pesar bem e levar em consideração. E aí é que eu me lembro aquela passagem lá de Lamentações 3, que é uma música também que a minha esposa gosta muito, um louvor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Né? Então é a mesma coisa. É importante a gente trazer à nossa memória, trazer à nossa mente, a gente se lembrar, a gente recordar. Né? Tem até um ditado aí que fala que recordar é viver, né? É importante, a gente não pode ficar só vivendo do passado.
mas é justamente através da memória passada que a gente já pode aperfeiçoar o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro. Prova disso é o que a gente está vivendo agora, não preciso nem falar na situação política do nosso país, né? Mas é importante da gente se lembrar. Lembrai-vos, porém, dos dias passados. Por quê? E que dias passados que ele fala? Em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Ou seja, ele está falando para aqueles cristãos que depois de terem aceito a Jesus, eles passaram por grande combate de aflições. Que aí depois ele vai especificar um pouco mais no versículo 33 e 34. Mas eu achei curioso aqui não só o se lembrar, mas em que ele fala assim, em que depois de ser iluminados. Normalmente a gente vê a palavra aqui, iluminados, só no sentido de, puxa, teve um entendimento, né? Mas aqui a palavra, também no grego, ela é photizou, que ela é também usada em dois outros momentos, tá? Em Efésios 1:18, em Hebreus 6:4, que significa produzir luz, né? Até a palavra de foto mesmo, né? Que fotografia é uma grafia, uma escrita da luz, né? Que a luz vai e marca. Mas é o produzir luz, mas no reflexivo, né? No sentido de que, como ele fala, em que nós fomos iluminados, é como nós tivéssemos também sido produzidos luz. E em Cristo, lá no Sermão do Monte, Jesus, a gente inclusive falou ainda há pouco no estudo bíblico, vós sois a luz do mundo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos também a luz do mundo. Não é só no sentido de da gente ser iluminado, de ter clareamento, de ter entendido. Caramba, eu fui iluminado agora, entendi. Não é só nesse sentido. É no sentido de nós termos recebido a luz e nós sermos também luz. E lá o dicionário que eu via em relação a essa palavra, ele fala não só no sentido de produzir luz, mas ele fala assim, distribuir luz de uma forma moral e espiritual. Então nós, como cristãos, como iluminados que somos, por sermos luz do mundo, nós devemos ser distribuidores de luz de uma forma moral, mas principalmente espiritual. A gente deve iluminar a vida das pessoas também. A partir do momento que a gente é iluminado, é para iluminar a vida dos outros, é para trazer luz à vida dos outros. Mas ele fala também, depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições. É curioso que essa é a única passagem no Novo Testamento que ele tem, que esse termo é usado, grande combate. Mas também é um termo usado, que é na realidade essa palavra usada, como uma figura de um atleta de luta, ou seja, um lutador, envolvido em uma rigorosa competição. Então, é um combate que a gente está travando. A partir do momento que a gente aceita Cristo, é iluminado, se torna luz e quer levar a luz para os outros, os combates vêm. Depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Tem uma determinada denominação aí que botava, não sei se usa ainda, mas ele botava assim, não sofra mais. Grande ilusão, né? Como se aceitasse a Cristo, acabou a sofrência. Não. Quando a gente aceita Cristo, a tendência é o combate piorar. Porque o inimigo não está feliz, não fica feliz com o fato da gente crer, não somente crer em Cristo, mas também
querer iluminar a vida das pessoas, trazer clareza, trazer vida para elas. E o diabo não fica feliz com isso. Então a tendência é que o combate aumente. E aí no versículo 33 ele fala: em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações. Espetáculo no sentido de espetáculo mesmo. A palavra aqui é no sentido de como se fosse um teatro. Nós nos tornamos como atores, sendo observados. Essa a imagem que o autor aqui de Hebreus quer dar. Quando a gente aceita Cristo também, a gente acaba se tornando espetáculo. Os olhos estão na gente. Nós, como atores, apesar da gente não estar fingindo, mas aqueles que estão nos vendo, eles nos veem como a gente estivesse num espetáculo e a gente está sendo observado, sendo ridicularizado, sendo exposto à desgraça. E na época, a grande perseguição que eles sofriam, os cristãos, os primeiros cristãos, eles eram lançados mesmo até no tipo Coliseu, me falta a mente agora. Era jogado realmente às feras. Né? O espetáculo que eles iam era justamente para os cristãos serem lançados, para renegarem a Cristo e serem devorados por leões, por feras. E as pessoas debochavam, ridicularizavam, e a gente às vezes reclama das dificuldades que a gente passa aqui. Ah, não estão debochando de mim na novela. Como é que você sabe? Está se preocupado lá com o que a novela lá está falando? Eu não vejo novela há pelo menos há mais de 20 anos. Então é algo que realmente não me preocupa. Se estão falando mal da gente, se estão debochando, é porque a gente está no caminho certo. Cristo foi debochado, foi ridicularizado, ele foi ao caminho da cruz sendo debochado, né? Colocaram uma coroa de espinhos, depois repartiram as vestes dele, ficavam batendo nele e falam: ah, profetiza, quem foi que te acertou? É curioso que lá mais à frente, em Hebreus, no capítulo 12, que é uma passagem que eu realmente amo, eu vou ler só do versículo 1 a 4. Ele fala assim, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. A gente não resistiu ainda até ao sangue. Jesus não. Ele pagou o preço de sangue por nós. Então, e os primeiros cristãos, eles chegaram a passar por esse preço também, a ponto de sofrer com a morte. Hoje, nos dias de hoje, a gente tem visto milhares de cristãos que são mortos todo ano nos países em que há perseguição da igreja, principalmente de predomínio muçulmano, de predomínio comunista também.
Então, países onde não há liberdade para a nossa fé ser proclamada. Esses sofrem deboches, perseguições e morte. Mas aqui no Brasil, só uma perseguiçãozinha a gente já está reclamando. Uma dificuldadezinha que a gente passa, a gente já está se entregando. E aí, no versículo 34, ele fala: porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, ou seja, os bens de vocês foi carregado, e vocês não reclamaram, com alegria ainda entregaram, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Os nossos bens aqui não são nada. A nossa possessão melhor e permanente é no céu. É na presença do Senhor em que a gente vai morar a eternidade. O que a gente passa aqui não é nada. Então a gente tem que se lembrar desses sofrimentos do passado, porque lembrando dos sofrimentos do passado, isso dá força para a gente aguentar também os sofrimentos do presente. Quais coisas que a gente já passou no passado, que às vezes a gente nem lembra, para a gente parar um instantinho para lembrar das coisas que a gente passou, dificuldades. Não é nada. Às vezes você não passou por dificuldade tão grande como você está agora, mas se você falar, não, meu pai e minha mãe, pergunta a eles o que eles passaram também, que eles vão te dizer. E aí do versículo 35 a 39, ele fala sobre uma forma de manter a confiança. Versículo 35: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, apesar das dificuldades, aflições, perseguições, a gente deve manter a confiança. E como é essa confiança? Olha só o que ele fala. Versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, a gente precisa manter a nossa confiança, manter a confiança apesar de qualquer dificuldade, aflição, perseguição. E essa confiança, ela deve ser mantida através de quê? Através da paciência e através da obediência à vontade de Deus, para a gente poder aí sim alcançar as promessas. As promessas não vão chegar assim de uma hora para outra. É através de fé, é através de paciência, é através de obediência. Aí sim, a gente pode chegar ao ponto de Paulo e falar que combati o combate e guardei a fé. Né? Ele pôde chegar ao fim da vida dele e falar que combateu o bom combate. E guardou a fé esperando só um momento de estar realmente na presença do Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui como servo teu. Às vezes é difícil a gente até mesmo falar como servo bom e fiel. Às vezes a gente não se sente bom, às vezes a gente não se sente fiel, mas a gente precisa lembrar que não é por nós. É pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo véu, pela sua carne. A gente pode estar na presença de Deus pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós. Quando um discípulo chegou lá para Jesus e falou, bom mestre. Ele fala, por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Mas apesar disso, Ele pagou o preço por nós. E a gente pode ver através da fidelidade
dele que nós somos salvos. Então a gente precisa estar sempre lembrando isso, mantendo na nossa mente que ele pagou o preço. A gente pode estar na presença dele. A gente tem que manter, guardar na nossa memória a confissão da nossa fé. A gente precisa estar considerando uns aos outros, estimulando uns aos outros e estar sendo presente na comunhão. E lá no versículo 37 e 38, ele vai fazer uma paráfrase, vai estar citando também Isaías 26, Abacuque 2. E a base é que o ímpio ou o orgulhoso, ele vai ser rejeitado se ele não viver da fé. A base da nossa vida é a fé. Começa na fé, termina na fé. E eu quero só encerrar então com esse último versículo, no versículo 39, em que ele diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Botando no português melhor, nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que perseveramos, que vamos até o fim. Então essa deve ser a nossa certeza. Não importa a dificuldade, não importa a aflição, não importa a situação que a gente esteja, a gente tem que ter essa certeza de que a gente está na presença de Deus somente por Jesus, só por Ele. A gente não pode esquecer da nossa confissão, não pode se esquecer de estar um fortalecendo o outro. Mas o mais importante, nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que perseveram. Você vê uma igreja como a nossa, pequena, faz agora em dezembro 29 anos, né? Faço 28 de casado, 29 anos a igreja. Já passamos por grandes dificuldades, numa oscilação grande de membros, mas apesar de todas as dificuldades, a gente não desiste, a gente persevera. Entra gente, sai gente, enche a igreja, fica vazia, mas permanecemos pregando a palavra, anunciando o evangelho, alcançando pessoas lá fora que precisam, como toda quarta-feira, orando, preparando alimento também, levando lá para os moradores de rua. E quisera eu que a gente pudesse fazer mais, que a gente tivesse mais pessoas e mais recursos financeiros para poder fazer mais. Mas a gente faz o que Deus realmente permite. E o que a gente está podendo fazer hoje é isso. E eu sou grato a Deus, porque mesmo sendo um número pequeno de pessoas, não desistimos, mas perseveramos. Mesmo a irmã Leni, já nos seus 80 e tantos anos, 81 anos, fazendo lá toda quarta-feira. Bom, quarta-feira sim, quarta-feira não, né? Que a gente às vezes muda. Acho que sim. Fazendo lá o feijão, os 2 panelões lá de feijão. E glória a Deus por isso. Então é isso, meus irmãos. Não devemos desistir. Precisamos perseverar e estar trazendo à memória realmente aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é a certeza de vivermos na presença do Senhor. E como ele fala, nós temos nos céus uma possessão melhor e permanente. Não é uma casa que a gente pode ter risco de ser despejado, mas é um lugar que o próprio Senhor Jesus prometeu que Ele está preparando o lugar para a gente, em que a gente vai morar na eternidade com Ele. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Te agradeço, Pai, por essa